Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletir a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, retomando o tempo comum, a palavra de Deus hoje nos convida a vivenciar o seguimento a Jesus. E nos convida a colocar como centralidade da nossa vida, da nossa existência, a proposta de Deus, o seguimento a Jesus Cristo, a construção do reino de Deus. Nós vemos no Evangelho que após o diálogo com o jovem rico, em que Jesus, com os discípulos, ficam um pouco decepcionados com o não seguimento, quando Jesus diz: renuncie, vende tudo que tem e me segue. E os discípulos, através de Pedro, também sentem um pouco estarrecidos diante daquela situação. E Pedro, em nome dos discípulos, tenta esclarecer, tenta olhar com mais clareza o que está acontecendo. E pergunta a Jesus: e nós que deixamos tudo e te seguimos? E nós que procuramos te seguir, fazendo, esta escolha? O que nós temos que perceber é que Jesus nos convida ao despojamento, nos convida a despojar-nos de todas as situações que talvez colocamos como prioridade e não a vivência do Evangelho. O despojar para viver a disponibilidade do seguimento. O deixar significa trazer algo novo. Trazer algo novo que é a vivência da proposta do reino de Deus. E responde a Pedro: ganharei 100 vezes mais. Quer dizer que nós alargamos os horizontes familiares, os horizontes do ter, para viver uma maior fraternidade, uma vivência maior com a humanidade. Nisso,
assumir a proposta de Deus. E é interessante que Jesus chama a atenção: ganharei 100 vezes mais aqui, mas com perseguições. Nos fala, provavelmente, de uma situação que, ao assumirmos o Evangelho, viveremos nas contradições do mundo, de tudo aquilo que o mundo nos coloca como centro, como mais importante. E nós sabemos que muitas vezes aquilo que é colocado como mais importante é o efêmero, é o passageiro, e não aquilo que realmente erradica a nossa vida. E por fim, Jesus esclarece que muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Por quê? Há uma mudança de lógica na visão da sociedade, que glorifica, que coloca, às vezes, uma certa situação em primeiro lugar, e depois nós vamos ver que não. Só para podermos assumir cada vez mais o Evangelho, o colocar como centro da nossa vida o seguimento a Jesus Cristo. Que isso que deve ser central. A partir da nossa fé, nós assumimos tudo mais. Fiquemos na graça e no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor.